Queridos, nós vamos continuar a exposição da carta de Paulo aos Efésios, e eu queria ler com vocês o texto que hoje está do capítulo 1, versos de 3 a 5. Então diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Até aí. Amados, nós na semana passada vimos então que o apóstolo Paulo vai aos limites daquilo que nós poderíamos ouvir, nos deixando assim, aqueles que atentam para o que ele está falando, extasiados com a profundidade e a grandeza do Evangelho, e de que forma ele nos atinge, né? Nós vimos na semana passada isso aqui. Que não é só livrar as pessoas da perdição, não é só possibilitar, é absurdo usar esse só, né? Não é somente, não tem como sair daí, não é só essa grandeza, né, de sermos livres da perdição, não é só essa maravilha de sermos abençoados por Ele, de modo que sejamos santos e irrepreensíveis para estarmos diante dEle. E para estar diante dEle só é possível em santidade, em pureza. O Evangelho mostra isso muito bem, e tudo isso Ele providenciou em Cristo Jesus e através do Espírito Santo. E na semana passada nós chegamos no verso 5, que a provocação foi aqui, né? Será que Paulo teria algo mais maravilhoso a dizer? Ele poderia dizer algo mais do que vem sendo dito, porque dizer somente que ele nos elegeu, nos predestinou para estarmos diante dele santos e irrepreensíveis, já é algo surpreendente e maravilhoso. Mas o que Paulo diz a seguir, aqui no verso 5, é algo que é de outra natureza. Não é somente dizer: vocês estão perdoados, vocês podem viver diante de mim, o pecado foi pago, a culpa foi lavada. Mas o que Paulo diz no verso 5 ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, é algo que de fato enche o nosso coração de uma alegria que eu, às vezes, penso se a gente consegue, de fato, ter contato com a alegria possível diante dessa verdade. Porque nós vivemos num mundo tão cercados, a gente vai falar sobre isso no final, de tantos desafios, que o conhecimento dessa Escritura pode passar só como palavras. E um grande pastor e teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, ele se preocupava muito com isso, que a gente se preocupa no entendimento das palavras. E ele diz o seguinte: olha, nós não somos filólogos para ficarmos preocupados só com o que a palavra significa. E ele diz o seguinte: às vezes a gente, quando dá conta do que significa aquela palavra, a gente fica satisfeito. Mas ele diz: o que nós temos que fazer é o que ela significa para nós, no sentido da redenção, do Evangelho, o que ela muda em nossa vida, o que ela traz para nós. Então, dizer que nós somos adotados por Deus como filhos é algo maravilhoso demais, grandioso demais, e nós tratamos aqui na semana passada um pouco sobre isso, né? E, inclusive, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, porque às vezes as pessoas dizem: todos são filhos de Deus. Então, no sentido de criação, claro, todos são
criados por Deus, e é Deus que dá o ser, a respiração, o sustento e tudo mais. Então, nesse sentido, há uma filiação universal, ou uma paternidade de Deus universal, mas não é essa paternidade que o apóstolo Paulo está aqui se referindo. Ele está se referindo no sentido do evangelho, no sentido da redenção, no sentido da salvação, porque esses, infelizmente, desajeitadamente, eu digo infelizmente, né, há dois caminhos, um de salvação e outro de perdição, ok, amados? Mesmo aqueles que são abençoados por Deus, como Pai de todos, no sentido de criação, de quem Jesus falou, o Pai é que é bom, porque Ele faz vir chuva sobre justos e injustos, seu sol vem sobre justos e injustos, mas essas pessoas, segundo a Escritura Sagrada, se não estiverem numa relação com o Salvador, elas perecerão, ok, amados? Então, o que Paulo está falando aqui, de sermos filhos de Deus, é algo de outra ordem, de outra natureza, e mostra esse amor profundo de Deus por aqueles a quem Ele escolhe para a salvação. Esse relacionamento, mais profundo que isso, não poderia existir, jamais. Então nós vimos aqui na semana passada o quanto isso tudo é tão maravilhoso para nós e mexe com a nossa vida, sustenta a nossa fé, e a gente falou bastante sobre isso, mas por conta do tempo, porque realmente é um tema que nos desafia, e que eu falei no começo do sermão do domingo passado, que um sermão não dá conta das implicações do que é ser filho de Deus em Cristo Jesus, no sentido salvífico. O que significa estar neste mundo como um filho de Deus em Cristo Jesus, e o que isso significará por toda a eternidade. Não se dá conta disso num sermão. Nós falamos aqui algumas coisas na medida do possível. E mais ainda, é que nós temos aqui a intenção da exposição dessa carta de Paulo aos Efésios, como tudo que deve ser feito na igreja, a nossa intenção é pastoral. Não é discutir ideias somente, correntes teológicas, filosóficas, não. A nossa intenção é pastoral, a edificação da mente e do coração dos filhos de Deus, das ovelhas de Cristo, não é? Então, nós chegamos a um ponto na semana passada, com essa preocupação pastoral de edificar o coração dos irmãos, segundo essa verdade exposta por Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 5, nós olhamos ali para a grandeza disso na semana passada, mas com essa preocupação pastoral, nós chegamos a um ponto que eu achei, e creio que inspirado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para cuidar do nosso, numa questão. Quando nós olhamos essa verdade que é a palavra de Deus, Deus é um Deus veraz, é impossível que Ele minta, a própria palavra dele diz isso. É muito cuidado do Senhor, porque Ele não precisaria falar isso. É impossível que Deus minta. Mas Ele tem tanto cuidado conosco, que Ele deixa isso como uma verdade expressa. Eu estou dizendo aqui, não querendo correr o risco de heresia. Se não houvesse essa palavra, é impossível que Deus minta. Ainda assim, eu creio que nós saberíamos que Deus não mente. Contudo, porque Ele expressou essa verdade com cuidado com a nossa vida. Porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Toda tentação tem como alvo a confiança na autoridade da palavra de Deus. E esse mundo tem dores. Esse mundo tem sofrimentos que são muito difíceis para a alma humana. Porque um dia alguém caiu na conversa de que o que Deus falou não é tão bem assim. Vamos lá para Gênesis. É assim que Deus disse. Essa conversa é antiga, eu estou chamando aqui, nessa exposição, de antiga tática, de um teólogo sutil e maligno. Então, amados, olha o cuidado de Deus conosco.
A revelação da sua pessoa, do seu caráter, é uma revelação de um Deus santo, infalível, soberano. Mas essa santidade, essa soberania, essa veracidade, ela foi desafiada no coração do ser humano. E nós temos um mundo sombrio como hoje, amados, por conta disso, porque o homem deu ouvidos a isso. Sabe, as implicações disso, amados. Quando nós passamos pela rua e vemos seres humanos vivendo naquilo que chamamos de sarjeta, e nós sabemos que aquilo ali é porque o ser humano desconfiou que Deus poderia estar mentindo. Ou não é isso? Se o adversário vem para o primeiro casal e diz: olha, é assim mesmo que Deus disse? Não, não é bem assim. Não, pelo contrário, olha, Ele está aí mantendo vocês, sabe? Mas se vocês comerem, vocês vão ser seres mais divinos, como deuses. Porque se caiu nessa conversa, amados, é que nós choramos os nossos mortos. Porque se caiu nessa conversa, é que as nossas cidades não têm uma estrutura perfeita, que não conseguem aturar um volume de chuva, e aí vem a tragédia junto. Ah, José, o que você está falando? Não tivesse queda, a engenharia seria perfeita, amados. Se não tivesse queda, avião não cairia. O texto que foi lido aqui, Deus fez tudo perfeito, formoso. Então, tudo desabou. Tudo desabou. Então, amados, o cristão, a cristã, é um homem ou uma mulher que teve no seu coração a graça de resgatar a confiança na veracidade da palavra de Deus. Se você viver assim, vem maldição sobre a sua vida. Se você viver assim, virá bênção na sua vida. E a gente luta com isso, não é? E quando a gente vê a palavra do Senhor dizendo: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Esta é a verdade. O relacionamento que o Senhor quer ter conosco é um relacionamento de pai e filho. Agora, a gente olha para a grandeza desse Deus, a sabedoria desse Deus, a perfeição desse Deus, e pensa, amados, que o ser mais glorioso do universo não quer ter somente um relacionamento de amigos, de servos, mas de pai e filhos. Eu penso, amados, que se nós conseguíssemos resgatar toda a verdade disso no nosso coração, haveria menos depressão do que há no meio da igreja de Cristo, inclusive, sabe? Porque às vezes somos ofendidos, muito ofendidos, e a ofensa desaba o nosso coração. E quando nós resgatamos essa verdade, que o ser mais soberano, mais poderoso, santo, perfeito, é um ser que nos ama com amor de Pai. Esta é a verdade, ok, amados? Esta é a verdade. Agora, o que eu trouxe aqui que eu quero pegar daqui do que ficou do sermão da semana passada, para encerrarmos hoje, é que eu trouxe aqui o seguinte: que quando nós consideramos a nossa vida no mundo, e especialmente alguns momentos que estamos atravessando tribulações ardentes, nós podemos estranhar. Há um estranhamento. Lembram-se que eu falei isso na semana passada? Porque nós acreditamos na palavra de Deus, não tem como ser crente e desconfiar da palavra de Deus, amados. Não quero repetir isso, mas toda a dureza que encaramos no mundo é porque um dia se duvidou da palavra dele. Então nós resgatamos essa confiança no coração e dizemos: Senhor, por mais inadequado que eu me sinta, Senhor Deus, essa é a tua palavra, essa é a sua verdade, e eu vou cantar a ti. E a gente canta, amados. A gente louva, a gente adora Ele. Mas em alguns momentos, quando olhamos a tribulação ardente na qual estamos envolvidos, isso se torna para nós um desafio e pode se tornar uma tentação. E aí, na semana passada, eu trabalhei um pouco disso e queria reforçar isso. Eu fiquei essa semana pensando
e pensando no seguinte: nós temos que ter isso resolvido no coração. Porque o mundo não brinca, amados. Chegamos aqui cedo, eu, Ebner, a Patrícia, a Fátima, estávamos orando ali, e os irmãos orando, agradecendo a Deus pela alegria de estarem chegando na casa do Senhor, para louvar o nome dEle. E a gente olhou, poxa, é verdade, né? A gente está aqui com condição de levantar, tomar o café e caminhar até a igreja de Cristo, chegar aqui com a consciência funcionando, reconhecer os irmãos, com os sentimentos adequados, mas nem todos estão atravessando por isso. Tem gente amada enfrentando enfermidades desafiadoras, situações difíceis, sabe, amados? E nesse momento em que experimentamos, não só na questão da enfermidade, relacionamentos, sabe, tem tantas questões que nos desafiam, nós podemos entrar exatamente nessa crise. Como pode isso? Eu ser um filho de Deus, que Ele está dizendo que é de um modo especial, que Ele me ama como um filho, Ele quer se relacionar como um filho, e eu estar nesses enfrentamentos que para alguns tornam-se enfrentamentos impossíveis. E aí a pergunta é, você vai me ouvir aqui repetindo algumas coisas do sermão passado, porque eu gostaria muito que nós resolvêssemos isso dentro do nosso coração, irmãos. Colocássemos uma coluna que firmasse a nossa vida, sabe? Porque diante desses momentos, nós podemos perguntar, em que eu acredito de fato? No que as Escrituras dizem a meu respeito, que eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus? Ou eu levo a sério os fatos que eu estou experimentando? O que eu faço? Porque não tem como eu dizer no meu coração, Deus trata seus filhos assim. É assim que Ele ama. Isso causa um estranhamento. E a crise é, em que eu vou acreditar? No que a Escritura diz, que eu sou um filho dEle, que Ele me ama como filho, que Ele me salvou, que Ele pagou esse preço gigante para me ter como filho? Ou eu vou levar a sério, não é nem acreditar, amados, levar a sério o sofrimento que eu estou enfrentando? E o nosso real desafio é muito grande, amados. É diferente até daqueles que não têm Cristo, não creem em Cristo. Eu digo a vocês o seguinte, a crise é um pouquinho maior. Por quê? Além da experiência de dores do mundo, ou das dores do mundo, nós vamos ter que enfrentar uma antiga tática usada pelo maligno, que é o tempo todo nos cutucar, perguntando, e aí? Ele ama você de fato? É esse aí o amor? Então vejam bem, amados, além do desafio de experimentar dores, é um desafio. Ninguém diz, eu estou muito feliz, porque eu estou sofrendo muito. Ninguém. Sofrimento gera angústia, padecimento. Mas além disso, queridos, nesses momentos nós vamos enfrentar uma antiga tática do maligno, que o tempo todo vem nos desafiar. Você vai permanecer? E Jó, enfrentando seu sofrimento, ele ouviu da sua esposa, amaldiçoa teu Deus e morre. Entrega logo isso. Este é o mundo, amados, que é o que é no seu lado sombrio, devido justamente ao enfraquecimento da confiança na autoridade da palavra de Deus. Esse é o tema que eu queria que vocês colocassem no coração de vocês. O mundo é o que é. As crianças, têm muitas perguntas filosóficas assustadoras, que às vezes pegam pai e mãe assim, meu Deus, quem está perguntando? Não é? Como, por exemplo, aquela pergunta,
mamãe, por que as coisas existem? Por aí vai. Meu filho mais novo, pequeno, uma vez ele perguntou assim: papai, Deus tem bolso? Aí eu pensei assim, o que ele vai falar assim aqui? Aí eu falei assim, deve ter um lugar para colocar, né? Tem. Aí por quê? Aí eu quero mandar um beijo para ele, né? Porque tinha aquela mania de mandar beijo, aí pegava o beijo no ar e botava no bolso. As crianças vão fazendo essas perguntas, não é? E um belo dia pode se perguntar: papai, por que a gente passa por tanta dor? Por quê? E a gente pode ficar calado, amados, por não ter uma resposta. Mas, de todo modo, a resposta mais sensata para um filho curioso, na sua idade de crescimento, seria o seguinte: a dor que papai e mamãe estão passando, nossa família, você também está passando, porque você é um filhinho, e essas perguntas vêm ali no crescimento, né? De modo nenhum isso depõe contra o amor de Deus. Será que a gente se prepara para esse tipo de resposta para as nossas crianças? Ou, melhor, será que a gente se consola diante desses estranhamentos, dessa coisa desconfortável que é enfrentar o sofrimento em carne e osso? E como diz alguém, comentando o livro de Lamentações, o livro de Lamentações tem um ritmo, né? Não tem pressa. Hoje a teologia, né, que quer se livrar de tudo que é desconfortável, porque hoje há um hedonismo que encampou inclusive a Igreja de Cristo, né? Que logo a solução. Se você chora muito, vou lá conversar com aquele irmão. Não, chorão, não aguento mais. E a gente quer logo se livrar, né? Mas alguém chamou muita atenção para o livro de Lamentações. Ele tem orações que se iniciam, mas depois vem para o sofrimento. Vem para o sofrimento. Para dizer o seguinte, que o sofrimento tem o seu ritmo. Você está ali e você vai atravessando na cadência dele, porque esse mundo é marcado por isso, amados. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que ele é assim. Voltando aí à pergunta de uma criança, uma pergunta hipotética. É muito saudável falar para uma criança: filho, filha, há sofrimento no mundo, como você está percebendo, por causa do enfraquecimento da confiança na autoridade da palavra de Deus. E o mundo foi jogado onde está. Mas pela misericórdia e bondade de Deus, nós temos a palavra de Deus que veio nos encontrar, amados. E veio trazendo esperança. E essa esperança continua sendo perseguida. E o inimigo consegue uma certa vitória quando ele consegue enfraquecer novamente a nossa confiança na autoridade da palavra de Deus. E ele joga com armas que são eficazes. Ele pega a nossa própria dor, ele pega o nosso próprio ser e vai jogando, e vai jogando. Então é muito importante, amados, a gente ter isso em mente. Na semana passada, eu chamei a atenção para essa velha tática do maligno. Lá, o primeiro casal recebeu esse ataque na confiança da autoridade da palavra de Deus. O Senhor disse como eles deveriam viver. O ser humano criado perfeito, que teria uma vida maravilhosa se mantivesse a aliança com Deus. E essa aliança implicava em confiança naquilo que ele disse, de como deve ser a vida deles, como deve ser a vida do ser humano no meio do mundo. E entra então a tentação.
E a essência da tentação é justamente o ataque à autoridade da palavra de Deus. É assim mesmo? Você não acha que dá muita dureza nisso aí, não? Coloquei aqui bastante semana passada sobre isso. E o problema é quando quando o ser humano começa a dar ouvidos a essa história. É assim que Deus disse. Vocês não podem comer de tudo, vocês não têm essa liberdade toda. Uma tática. E a mulher começa a cair nisso. Ela diz, não, nós podemos comer de toda a árvore. E ele sugeriu que tinha uma dureza ali de Deus. E ela disse, não, nós podemos comer de toda a árvore. Só da árvore, a árvore do conhecimento, essa árvore que ele apontou, nós não podemos comer, porque o dia que comemos, nós não podemos comer nem tocar. Opa! A sutileza está aí, amados. Porque quando ela diz nem tocar, o Senhor não falou isso. O Senhor falou se eles comessem. Então ela está concordando com essa tática. Deus é um pouco duro. Né? Deus é um pouco duro. Aí ele joga de novo. O coração dela já está achando, realmente, tem um ser aqui falando comigo que não é bem assim. A árvore é desejável e quem não quer, né, ser um ser divino? E ela então cai na cilada. E o mundo, a consequência não foi barata. Amados, eu juro para vocês que eu peço a Deus muita sabedoria e graça, porque eu quero me aprofundar, amados, nessa verdade e realidade que acontece no começo da história humana e que traz como resultado aquilo que faz todo ser humano chorar na nossa existência hoje. E aí, deu no que deu. Olha a vida aí, amados. Olha a vida aí. Mas o Senhor Deus, que é rico em misericórdia, lá mesmo ele falou que a coisa não ficaria assim. Que ele iria resgatar, porque, como diz Jó, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Como assim? Como assim? Pois bem, amados, dando saltos aqui, essa antiga tática se repetiu mais uma vez. Agora, não no primeiro Adão, mas no segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava vindo resgatar o ser humano perdido. E a velha tática é usada novamente. Jesus, no seu batismo, escuta o que é mais maravilhoso de se ouvir. Você é meu filho amado, eu tenho um grande prazer. Assim que ele é batizado por João, os céus se abrem, o Espírito Santo desce na forma de um pássaro sobre ele e se ouve a voz. Você é meu filho amado em quem eu tenho um grande prazer. Em Efésios, capítulo 1, verso 5, nós estamos ouvindo, amados, que nós somos filhos de Deus. Que, amados? Quando Jesus escuta isso, logo depois ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá, ele sofre essa tentação de novo, essa velha tática. Ele disse que você é o filho amado e ele tem muito prazer em você. Mas será isso mesmo? Vamos ver se ele mantém isso, porque você está sofrendo. Olha aqui, amados, eu estou resgatando essas coisas que foram faladas aqui, amados, para a gente concluir, de forma que a gente tenha algo assentado no nosso coração para vivermos os temporais da vida, amados, e não ficarmos sendo jogados dali para ali, na brincadeira dessa teologia maligna, que se eu estou isento de sofrimento, só tenho sucesso, então eu sou filho de Deus. E se há alguma coisa errada comigo, veja bem, a famosa teologia da prosperidade. E aí, amados,
o nosso Senhor respondeu à altura da sua perfeição e na força do Espírito Santo. E aqui, amados, eu já começo a pedir a vocês que façam uma aplicação para a vida de vocês. Não significa dizer, eu sei, amados, que lá quando você está ardendo no sofrimento, você elabore frases para Deus, dizendo assim, ah, Senhor, brincadeira, né? Eu sou teu filho, eu sofrendo assim. Não significa dizer que você escuta a voz dizendo, olha, você é filho dele? Olha como você está padecendo. Essas coisas são muito sutis. A Bíblia chama o adversário da antiga serpente. Vem se emaranhando. Não está mais nas árvores do jardim, mas está no emaranhado da vida, amados, que vai soprando. Jesus venceu a partir da sua perfeição e na força do Espírito Santo. Antes do Pai falar para ele que ele era o Filho amado em quem ele se comprazia, ele recebe sem medida o Espírito Santo sobre ele, amados. Claro, a gente está falando aqui da natureza humana do nosso Salvador, esse mistério dessa pessoa gloriosa que é o nosso Salvador, e porque é assim que ele conseguiu nos salvar. E Jesus vence então aquela tentação, dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que a provocação era essa. Se és filho de Deus, o que ele estava atacando, amados? A palavra de Deus. Você é meu filho amado. Vamos ver se ele sustenta isso. Tira esse sofrimento da sua vida, você está com fome há 40 dias. Transforma essas pedras em pão. Vamos ver se ele sustenta. Pai, eu não aguento mais isso aqui. Então, por favor, eu tenho pedra, quero que elas se tornem pão. Se ele fizer isso, você vai ser filho de Deus. Mas Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando a palavra de Deuteronômio 8:3. O povo tinha aprendido isso lá no deserto, amados. E o que Jesus está falando para ele é o seguinte, o ser humano precisa se sustentar de pão, mas não é só disso que ele vai viver. Se isso faltar, ele vai continuar vivendo segundo os propósitos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus disse, e foi nesses termos que o Senhor falou lá com o povo no deserto, em Deuteronômio 8:3. Vocês foram provados nesse tempo, eles estavam quase entrando já em Canaã. Vocês foram provados nesse deserto que nós acabamos de atravessar, para que vocês entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor disse que ia levá-los para a terra prometida, e quando eles chegam no caminho, diante daquela aridez, e não tem pão, ele diz, agora acabou tudo. E Deus mostrou o suprimento para eles, mas ensinou para eles, vocês vão viver do que Deus disse de vocês, e para vocês. Então, amados, nós vemos essa tática lá no começo da história da humanidade, depois na vida do nosso Redentor, uma ousadia que me intriga, amados, que eu fico pensando, sabe, que tem gente que se acha um Jedi diante de Satanás, sabe, e fala impropérios para Satanás, né? Vou pisar em cima. Não sei, amados, a estratégia dele, a ousadia de vir tentar o segundo Adão, o Filho de Deus encarnado. Nós hoje estamos sujeitos, amados, a essa mesma tática, é aqui que eu quero chegar, queridos. Porque nós temos a palavra de Deus dizendo que nós somos filhos por adoção, isso escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Esta é a palavra, amém, amados? Eu sei que vocês acreditam na palavra de Deus e acreditam nisso, que a nossa relação com Deus é relação de filhos, não é de um ser humano que foi tirado de um estado de vida horroroso em comparação à santidade de Deus e fica nesse canto do universo. Você pode usufruir de todas as coisas. Não, você é meu filho, meu herdeiro, minha herdeira.
amados. Então a tática foi usada lá no começo da história, depois com o Filho de Deus encarnado, o segundo Adão, e não nos enganemos, amados. Essa tática continua sendo hoje usada. Hoje esse mesmo adversário continua usando essa mesma tática, queridos, com o propósito de fazer o quê? O que ele quer? Ele quer minar a nossa confiança na autoridade da palavra de Deus. Só isso que ele quer. É só isso. Poxa, mas precisa fazer tanta coisa, porque se ele minar a nossa confiança na autoridade da palavra de Deus, ele consegue muita coisa. Ok, amados? E não esqueçamos, amados, que a Escritura Sagrada, ela começa contando essa história da tentação que jogou tudo onde se encontra hoje. Okay? O que nós experimentamos na vida é vida, amados. Não é teoria. Ok? E o que ele quer é minar essa confiança. E a Bíblia começa falando desse adversário como uma antiga serpente. E é muito interessante que o livro de Apocalipse, que fecha a revelação das Escrituras Sagradas, ela diz o seguinte, lá em Apocalipse 12, 9, e foi expulsa a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Ou seja, enganador de todo o mundo. Então, amados, como eu já falei aqui, esse sedutor, esse enganador, não está mais no emaranhado das árvores de um jardim, mas ele está no emaranhado da vida. E ele tem hoje todo um sistema que ele usa para os seus fins. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, amados, é uma estrutura que é usada para nos atacar. Não estou falando da vida, amados, pelo amor de Deus. Sociedade, civilização, não é isso. Eu estou falando de um sistema maligno. E que o tempo todo é usado para nos atacar, nos ferir. Se você quiser alguns exemplos, a injustiça no trabalho, seja onde for, nas relações, as traições, tudo isso é usado para, na nossa vida, lá fora ninguém questiona isso, amados. Porque lá fora, fora da igreja de Cristo, do reino de Deus, nem se acredita que Deus exista. Quanto mais que ele seja Pai, ok, amados? O estranhamento, isso é usado contra nós, é quando nós estamos nesse sofrimento. Agora, um ponto aqui importante, amados. Nosso adversário não pode invalidar e anular nossa filiação. Amém, amados? Jamais. Jamais. Você, em Cristo Jesus, se tornou filho de Deus para toda a eternidade. Amém, amados? Independente do que você atravessa no meio do mundo. Independente de qualquer coisa. Ele não pode invalidar isso. Jamais. Mas ele pode trazer dúvidas sérias que vão, com certeza, comprometer a sua alegria e certeza de que você é filho de Deus. Aí a gente tem uma vida que fica à deriva, amados. Esse mundo quebrou porque o ser humano deu ouvidos à voz mentirosa. Ok, amados? Em quem nós vamos acreditar, queridos? No Deus verdadeiro ou no pai da mentira? João 8,44 diz assim: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pois bem, amados,
Esse é o tentador que às vezes nós enfrentamos de um modo muito sutil, no emaranhado da vida, e que vem nos questionando. Às vezes não trazendo, me desculpe, parece que eu estou aqui trabalhando a psicologia da tentação, não é verdade? Às vezes não com uma voz lá na cabeça, ó, você é filho, não, em forma de sentimentos, sabe? A estrutura da nossa alma é impressionante, amados. Desejar e sentir também é muitas vezes pensar de certo modo, de um modo mais geral. Mas Jesus Cristo venceu esse tentador para sempre. Amém, amados? E é nele que nós estamos. E vejam bem, ele venceu confiante na autoridade da palavra de Deus. A Escritura Sagrada diz que o finalmente será dado com o sopro de sua boca. Não é? Mas ali o Senhor estava nos ensinando a essa submissão e confiança de que é a palavra de Deus que vai nos sustentar. Mateus 3,16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O tentador vem contra esta palavra. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem só de vida tranquila viverá o homem. Que, amados? Nem só de vida tranquila. Mas quando a vida deixar de ser tranquila, a palavra de Deus há de prevalecer. Amém, amados? E aí, queridos? Nós vivemos na confiança na palavra de Deus. Eu creio que a alegria na leitura desse texto de Efésios 1, 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É uma alegria na confiança de quem está falando. Ok, amados? Ele nos quer como filhos, nos trata como filhos, nos ama como filhos, somos herdeiros dele como filhos. Uma hora a nossa saúde vai ser precarizada, com exceção daquela bem-aventurada geração que contemplará o retorno do Senhor em glória. Mas para aqueles que antecedem esse momento, uma hora a nossa saúde vai ser precarizada e nosso corpo vai descer à sepultura. Mas ainda assim a palavra de Deus permanece para sempre, nós somos filhos de Deus. Quanto a isso, que a Escritura Sagrada nos diz é que assim que fechamos os nossos olhos, nós estamos com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém, amados? E como Ele persegue isso? Pensa bem, estou eu aqui de novo, pensando na psicologia da tentação. Mas pensa bem, se muitas vezes você não chega nesse texto, partir está com Cristo é incomparavelmente melhor. Você vai lendo, partir está com Cristo é incomparavelmente melhor. Você para e pensa assim, na realidade da morte. Seu coração nós estamos firmes para morrer, amados. O Senhor nos deu um instinto de sobrevivência. Foi Ele que nos deu. Se alguém disser, está caindo aqui, nós honramos o nome de Deus correndo daqui, ok, amados? Mas tem uma hora que por conta do pecado, a morte entrou no mundo, essa morte vai nos atingir. Então não estou falando aqui de instinto de sobrevivência. Eu estou falando aqui de confiança para em Deus até morrer. E às vezes, amados, o primeiro sinal de aridez, de sofrimento,
traz blasfema para o coração e tudo mais, enfim. Jesus ouviu a coisa mais maravilhosa e logo a seguir enfrentou uma aridez em sua vida. E quando você abre as Escrituras Sagradas, em Efésios 1:5, você está ouvindo de Deus a coisa mais maravilhosa, que você é filho dele, adotado, e para isso você foi escolhido antes da fundação do mundo. Só dá para confiar por conta da autoridade e fidelidade, veracidade daquele que falou isso, amados. E é contra isso que o tempo todo o maligno está lutando. Nos tirar essa confiança. Muitas vezes podemos encarar aridez de todo tipo. Escassez e tentação. E depois de uma semana de jejum, oração, de leitura concentrada de Efésios 1:5, amados. Vale o que Pai disse, e não o que eu experimento, ok, amados? Esse seria o resumo. Vale o que o meu Pai Celeste disse, e não o que eu experimento. Tinha um antigo hino que falava assim: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, e não me guie por vistas. Lembram-se desse hino? E os mais, não os mais velhos, mas os mais antigos no caminho, ele está dizendo justamente isso. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, e não olhe o amor medindo por aquilo que Deus me permite passar ou evita que eu passe, mas o amor que Ele falou que tem por mim. Agora, para concluir, amados, a gente pode ficar pensando assim, bem, essa é a convicção que eu tenho que ter no coração, e pode dar uma impressão que eu estou aqui propondo uma resignação, e isso eu vou confiar, é somente isso, e aí eu seguro a força da onda que está passando sobre mim, me massacrando. É só isso? Não é só isso, amados. Não é só isso, tá? Porque é admirável que, considerando a realidade e a natureza desse mundo, ainda assim é possível que um filho de Deus sobreviva nele. Isso é admirável. Do que eu estou falando, amados? A que realidade e natureza do mundo eu estou me referindo? Que condição existencial restaria, para nós, depois que o ser humano pecou contra aquele contra o qual jamais deveria ter pecado? Que condição existencial restaria? É o mundo que nos gestou. É só ver o texto de Gênesis, que o Senhor falou que aconteceria, e olhar para a vida que experimentamos, no nosso próprio interior, olhar para Efésios 2, como nós estávamos, nossos delitos e pecados, mortos. É de admirar que ainda assim, um filho de Deus consiga sobreviver neste mundo. E aí, amados, eu quero olhar para um fato aqui, que esse que falou que nós somos seus filhos é o Pai Celeste fidelíssimo. Escutem o que diz 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais ser isentos do sofrimento? Não, não é isso que ele está dizendo. De sorte que possais suportar. Quebra a teologia da prosperidade. Hora que melhora, tinha um slogan de uma igreja aí, hora que melhora, virou adesivo de carro. Nem sempre. Mas o que ele está prometendo aqui, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. É a bondade do Pai Celeste, amados, que não está nos deixando nas agruras da vida, nos sofrimentos da vida sem socorro. Nós vemos esses benefícios do Pai Celeste com os seus filhos, adotados por eles em Cristo Jesus. Podemos perguntar como conseguimos resistir
Ele nos dá provisões necessárias, como Coríntios aqui está dizendo, amados. E acima de tudo, Ele nos deu o máximo. Lucas 11:13 diz assim, Jesus Cristo falando, ora, se vocês que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que é que Deus, vamos imaginar aqui uma conversa do tentador com você, você está passando por isso tudo e continua aí querendo ser o fielzinho, a fielzinha, o que que ele te deu? O que que ele proveu para você? Você pode responder, ele me deu ele mesmo, o Espírito Santo. Amém, amados? É com ele que você tem atravessado os desafios desse mundo, como filho de Deus, como filha de Deus. Romanos 8:15 e 18 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí ele ainda vai mais fundo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. Ele vem atacar essa palavra, amados. Tenho certeza. Assim como vem em Cristo Jesus, dizendo assim, é mesmo, filho de Deus, olha o sofrimento que você está passando. E qual a palavra que nós temos hoje? Que o sofrimento momentâneo, temporal, não é o que nos define e o que vai prevalecer para sempre. O que Paulo está dizendo é o seguinte, somos também herdeiros, co-herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu lá, enfrentando um sofrimento terrível, e podendo sofrer todo tipo de tentação, de injúria, de acusação de Satanás. Pela ajuda do Espírito Santo, se eu não permito que a autoridade da palavra de Deus seja minada dentro de mim, eu vou trazer a convicção no coração de que há de se revelar uma glória de Deus em minha vida. Amém, amados? Esse livramento, a certeza dessa palavra, me dá convicção para ir adiante, para seguir adiante. 1 João 1:2, estou concluindo, amados. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que ele está dizendo. Somos. Já somos, amados. Já somos. Mas, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não teremos mais sofrimento. Teremos só plenitude, alegria, perfeição, nossas emoções todas no lugar, nossa saúde psicológica aperfeiçoada, glorificada. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Queridos, concluindo, eu digo a vocês o seguinte, amados, nós precisamos trabalhar essa confiança nossa na autoridade da palavra de Deus, tá, amados? Isso deve ser um dever de casa, isso deve ser perseguido por nós. Porque, se não, amados, nós vamos enfrentar lutas que trazem desafios para a nossa alma. E
A religião cristã não é uma religião artificial, que está sofrendo o que não se aguenta na alma, para colocar uma maquiagem de religião, chegar num templo, levantar as mãos, e aqui eu sou isso, ignorando o que está atravessando. A religião cristã, ou na religião cristã, a adoração genuína, às vezes vem com a alma chorando, amados. O livro de Salmos não tem um salmo que não glorifique a Deus. Mas como nesse livro as dores estão lá, porque te esqueceste de mim. Mas há louvor nessa expressão? Claro que sim. Porque eu estou me dirigindo a alguém, esse alguém é o Pai Celeste. Pai Celeste, a impressão que eu tenho é que o Senhor se esqueceu de mim. Adoração, e às vezes com a alma sangrando, amados. Então, queridos, esse deve ser o exercício nosso, sabe? Trabalhar essa nossa confiança na autoridade da palavra de Deus. É o que ele disse. E não o que eu sinto, não o que eu acho, e não tampouco o que eu experimento. E outra coisa, amados, aí, para a gente concluir mesmo e tomar ceia e ir embora. É claro que quando Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, ele estava dizendo, o homem vive de pão também. É claro que a bondade de Deus nos dá muito pão, ou muitos pães, na verdade. Nem só de sofrimento vive o cristão. É claro, na verdade, amados, ele nos dá muita alegria. Você sabendo que você não pode segurar a estrutura daquilo que você ama, mas você vive aquilo profundamente, sabendo que é ele que está te dando. Se ele tirar, você continuará sendo sustentado por ele. Porque nem só daquilo que você almeja e celebra, você viverá, mas de toda a palavra de Deus. Amém, amados? Então, como que nós temos que trabalhar isso no nosso coração, amados? Para vivermos a nossa vida em maior segurança. Por fim, amados, eu gostaria de ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 3 a 7, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. A eleição, preste atenção nisso, foi algo ocorrido na eternidade, antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, não é verdade? Essa escolha de Deus. E nós só conhecemos isso porque ele revelou, ok, amados? Porque ninguém vai nesse tempo imemorável, nessa eternidade, para checar lá que está Deus decidindo. Nós só conhecemos isso porque ele revelou, ok? Agora, a obra de Cristo realizada na história, no meio da história, testemunha que de fato ele nos escolheu para filhos antes da fundação do mundo. Ok, amados? O que eu estou propondo aqui, amados, seria um tema para outra pregação, um outro estudo, qualquer coisa assim. Mas é o seguinte, essa eleição, ela foi decidida na eternidade, antes da fundação do mundo. Como teríamos acesso a essa verdade? Nunca. Mas ele revelou. E nós cremos na sua palavra e aceitamos por isso, pela autoridade da sua palavra. Mas tem algo mais. É que a obra de Cristo no meio da história testemunha que de fato ele nos amou e nos amou eternamente. E nos amou profundamente. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou, quando chegou o tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar
os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando isso foi resolvido, amados? Na eternidade. Ok, amados? E olhar para Cristo, e olhar para a realização daquilo que Ele decidiu nos seus eternos decretos. Eu vou convidar você a ficar de pé.